Olá pessoal, bom dia. Estamos iniciando mais uma aula. Nas aulas anteriores falamos sobre os nutrientes e sobre o valor nutricional de cada alimento, de como fazer uma alimentação saudável. Então estamos falando do poder dos alimentos e como os alimentos podem trazer ou saúde ou retirar a saúde dos indivíduos de acordo com a quantidade ou tipo de alimento que é consumido. Dando continuidade a esse assunto, vamos falar um pouco sobre os nutrientes com função energética. A gente já estudou nas aulas anteriores que os carboidratos eles apresentam a condição de serem grandes fontes de energia, né? Então, a partir do entendimento dos carboidratos, a gente compreende que eles são fonte de energia, mas eles não são a única fonte de energia. As proteínas, os lipídios também são grandes fontes de energia. Então vamos entender como é formado essa fonte de energia. Quando nos alimentamos, o alimento ele vai entrar no nosso corpo, ele vai ser digerido lá, vai iniciar, na verdade a digestão ela inicia na boca, né? Porque na boca mesmo nós conseguimos quebrar principalmente o amido. Então a gente já inicia o processo de digestão aqui. E ele desce para o estômago, no estômago ele vai sofrer o efeito do ácido, vai iniciar algumas absorções e o intestino é que vai ser o responsável pela maior parte da absorção dos nutrientes dos alimentos que consumimos. Nessas absorções, esses nutrientes são levados para a corrente sanguínea e da corrente sanguínea ele é levado para as células que necessitam dele. Esses nutrientes que são fonte de energia, eles são carregados para o interior da célula e lá tem uma estrutura chamada de mitocôndria que ela converte esse açúcar, essa energia presente, ela converte em energia física. Então, essa energia que é convertida lá dentro das nossas células, é ela a energia que é responsável pela manutenção do nosso corpo. Se você é capaz de acordar, de correr, de andar, de fazer suas atividades diárias, é porque os alimentos produziram essa energia. E cada tipo de alimento, eles vão ter uma produção de energia diferente e uma quantidade diferente. E o nome dessa conversão do alimento em fonte de energia por meio do metabolismo é chamado de respiração celular, que é o processo no qual a nossa célula ela vai obter energia a partir desses nutrientes. É claro que também ela vai utilizar o oxigênio que nós consumimos, né? Então, por isso que o oxigênio entra no organismo, para que também possa ocorrer essa conversão. Então, tanto o oxigênio quanto os nutrientes vão ser convertidos nessa energia. Então, a nossa corrente sanguínea ela vai levar esses nutrientes para dentro da célula. Lá dentro da célula, na estrutura da mitocôndria, vai ocorrer essa conversão em energia. Então, lendo aqui. A respiração celular é um processo que ocorre no interior da célula e que permite a ela obter energia a partir de gás oxigênio e de nutrientes apropriados, né, que são os oriundos da nossa alimentação. O sistema circulatório conduz até a célula as substâncias necessárias à respiração. Vocês podem acompanhar esse texto aí no livro de vocês. Então, o sistema circulatório é a nossa corrente sanguínea. Ela vai levar todos esses nutrientes para as células que necessitam. Nosso corpo está adaptado a usar determinados nutrientes para a respiração celular. Um desses nutrientes é a glicose, né? Que nós geralmente chamamos ela de açúcar. Um carboidrato proveniente da digestão de carboidratos mais complexos, como o amido e o açúcar da cana-de-açúcar. O esquema ao lado, esse aqui, resume os aspectos gerais da respiração celular, além da glicose e de outros carboidratos similares a ela. O organismo pode empregar na respiração celular os ácidos graxos, que são as gorduras em geral, e os glicerol, substância proveniente da digestão dos lipídios, ou os aminoácidos provenientes das proteínas, ok? Então, nós digerimos e convertemos em energia, cada uma na sua proporção. Os carboidratos são melhores fontes de energia, por isso os carboidratos entram em primeiro grau. Quando não temos carboidratos para converter em energia, nós utilizamos as gorduras e assim sucessivamente. Vão, depois das gorduras, as proteínas. Então, no geral, a maior fonte de energia são os carboidratos. Na ausência deles, as gorduras, na ausência das gorduras, as proteínas e assim sucessivamente. Então, tudo que nós comemos, eles vão converter-se em energia para a manutenção do nosso corpo e é esse o processo chamado de respiração celular. Os lipídios são mais calóricos. Se nós formos analisar as proporções, os carboidratos, as proteínas e os lipídios, eles vão produzir quilocaloria, vão produzir calorias
que vão ser convertidas na verdade é a unidade de medida para a qual nós utilizamos aquela produção de energia. O nosso corpo vai converter energia que nós chamamos elas de quilocaloria. Então, uma vez que os carboidratos, as proteínas e os lipídios fornecem material que podem ser usado na respiração celular, esses nutrientes têm uma função energética, ou seja, uma função de produzir energia. A energia que o nutriente fornece pode ser expressa na unidade de quilocalorias, como o nome está escrito aqui, ou pode ser representado nessa sigla, kcal, ok? Que é o quilocaloria. Essa sigla representa as calorias, que é a forma como essa energia é calculada. Se fosse a nossa energia elétrica, nós calcularia ela em watts, não é? Já no caso da energia do nosso corpo, ela é medida em quilocaloria. Cada 1 grama de carboidrato fornece 4 quilocalorias. Então, a cada 1 grama de um açúcar, de um carboidrato que você consumiu, você vai produzir 4 quilocalorias de energia. A cada 1 grama de proteína que você come, você converte ele em 4 quilocalorias. No entanto, os lipídios, que é o que nós já chamamos de gordura, quando nós consumimos 1 grama de lipídio, ele é capaz de fornecer cerca de 9 quilocalorias. Ou seja, as gorduras, elas convertem-se em energias, em uma maior carga de energia. Mas assim como elas convertem-se em maior carga de energia, elas também são responsáveis por guardar a maior massa de gordura no corpo, porque o corpo acaba não utilizando todas aquelas calorias que ele foi produzido, logo ele vai armazenar para utilizar quando for necessário. Por isso, geralmente, os lipídios são as maiores fontes calóricas, são aqueles que a gente geralmente afirma que são os que mais engordam, porque eles convertem-se em maior carga de caloria e como a gente não utiliza, geralmente ela vai ficar armazenada. Por isso que quem tem uma alimentação mais rica em lipídios, ela tem que fazer mais exercícios para gastar mais caloria. Aí do lado vocês podem perceber alguns alimentos e sua carga de caloria, ou seja, cada grama desse alimento, ele produz essa caloria. Esses alimentos aí vão produzir essa concentração de calorias. Por exemplo, a laranja tem cerca de 97 quilocalorias. A berinjela, 25 quilocalorias. O morango, 32. O tomate cereja, 40. A pera, 60. A maçã, 52. Ou a maçã verde, que tem 50. Então, cada alimento desses vai apresentar uma concentração de calorias, certo? De acordo, claro, com a quantidade que é consumida. Os alimentos geralmente são constituídos de muito mais nutrientes do que apenas o que nós falamos. Por exemplo, esse bife ele possui muito mais do que apenas só proteínas. Ele possui carboidratos, ele possui lipídios, vitaminas, sais minerais, então ele tem um montante maior de nutrientes. E quando analisamos esse alimento, nós podemos chegar a um valor aproximado de calorias que ele tem. Então, não dá para você afirmar que todo bife vai ter a mesma concentração de caloria. Como, por exemplo, nós falamos aqui que a cenoura tem 33 quilocalorias, mas vai depender da forma que ela foi ingerida. Se ela for ingerida do modo que ela está aqui, ela vai ter 33 quilocalorias. Se ela for ingerida frita, se ela for ingerida cozida, as calorias mudam. Então, não dá para você definir que as calorias desse bife vai ser igual a um bife assado ou a carne no estado cru ainda, o bife no estado cru ainda. Então, cada formação do alimento, a forma que o alimento foi preparado, pode aumentar as suas calorias. Conteúdo calórico dos alimentos. Vocês podem ver aqui no gráfico, a maior parte dos alimentos, a gente tem aqui do lado um gráfico que mostra alguns alimentos mais calóricos, como por exemplo a margarina. Ela tem cerca de 719 quilocalorias. Salvo engano, são 100 gramas aqui, é porque eu cortei aqui, mas eram 100 gramas do alimento, ok? Então, cerca de 100 gramas do alimento apresenta 719 quilocalorias. A manteiga, 717. Lembra que margarina tem diferença de manteiga, né? A gente já falou isso numa aula anterior. O amendoim torrado, ele vai ter 582 calorias. A batata frita, tipo chips, ela tem 568 quilocalorias. O chocolate tem 528 quilocalorias. O bife bovino grelhado, que é aquele que a gente acabou de mostrar a imagem, tem cerca de 459. Lembrando que tem aquele detalhe que eu falei. A forma como ele é produzido, a forma como ele é
preparado vai mudar essa concentração. Então, o grelhado tem 459 quilocalorias. Um bife frito vai ter mais calorias. Então, dependendo da forma que ela for processada, você sabe que ela vai ter mais ou menos calorias. Daqui a pouco a gente vai comparar a batata para vocês terem uma noção de como a forma que ela foi preparada pode aumentar ou diminuir a quantidade de quilocalorias. O pão branco tem cerca de 290 quilocalorias. O frango frito, ele tem cerca de 239 quilocalorias. O feijão cozido, 120. O atum enlatado em água, 119. A banana, cerca de 110. O arroz branco cozido, 107. A batata cozida, olha a diferença da batata quando frita e a batata cozida. A batata cozida tem cerca de 65 quilocalorias. Já na presença do óleo, né, quando ela é frita, ela tem cerca de 568 quilocalorias. A maçã, cerca de 56, ela varia. E também, lembrando que é pelo tamanho. A gente viu agora uma imagem que mostrava uma concentração. Mas, de acordo com a quantidade, é que as calorias vão modificar. A laranja, cerca de 59, o tomate, cerca de 22 e o alface, cerca de 14. Então, isso aqui é uma tabela calórica dos alimentos. Vocês podem encontrar tabelas calóricas dos alimentos em vários locais na internet, né? E geralmente isso são medidos em laboratório, que é a produção de energia que esses alimentos podem produzir. E a quantidade do alimento varia também a quantidade de quilocalorias, ok? Aqui nós temos um exemplo de como nós podemos reduzir essas calorias armazenadas e guardadas. A prática de exercício, a atividade que nós desenvolvemos durante o dia, ela vai ser responsável por cortar esse excesso de calorias. Então, se você tem uma alimentação que tem um consumo de cerca de 2.900 quilocalorias, você tem que praticar exercício para reduzir o armazenamento dessas calorias. Então, você tem que compensar as calorias que são ingeridas com as calorias que são gastas. Então, alguns exercícios físicos, eles acabam gastando uma quantidade maior de caloria ou uma quantidade menor de caloria de acordo com a intensidade e de acordo com o tempo que se leva. Como, por exemplo, aqui. Aqui nós temos um quadro que mostra as calorias que são gastas de acordo com cada exercício para uma pessoa de aproximadamente 75 quilos, praticando esses exercícios por cerca de 1 hora. Aqui no A nós podemos observar que se uma pessoa correr em uma velocidade de 15 km por hora, mais ou menos isso, que é uma velocidade normal, um trote até intenso, mas normal, ela vai gastar cerca de 900 quilocalorias a cada hora. Então, se ela tem uma alimentação muito rica em calorias, se ela correr, ela já vai compensar essa concentração de calorias que ela consumiu com a perca. Então, ela faz um exercício que requer um gasto maior de energia, logo ela vai ter uma reserva menor dessas calorias. Vamos supor que essa mesma pessoa vai pedalar também. Então, ela ainda vai gastar mais aproximadamente 600 quilocalorias a cada hora que ela estiver pedalando. Se ela jogar basquete, ela vai gastar a cada hora de basquete cerca de 500 quilocalorias. Se ela cavalgar, aqui na letra D, né? Ela vai gastar cerca de 360 quilocalorias se ela passar mais 1 hora cavalgando. Nadando, ela vai gastar cerca de 300 quilocalorias a cada hora nadando. 210 quilocalorias a cada hora caminhando. E se ela ficar sentada sem fazer nada, ela vai gastar 100 quilocalorias. Então, vamos supor uma pessoa que tem um consumo diário de 2.100 quilocalorias. E ela passa o dia todo sentada, ela vai ter um gasto muito menor de calorias do que uma pessoa que passa 1 hora correndo. Então, essa pessoa que passa 1 hora correndo, ela vai ter uma reserva de calorias, ela vai ter uma reserva de calorias bem menor ao final do dia. Então, no final do dia, ela acabou queimando uma grande parte daqueles alimentos que ela consumiu. Isso é o que diferencia uma pessoa que pratica exercício e consegue perder quilos ou consegue não armazenar quilos para uma pessoa que é sedentária, porque uma pessoa sedentária ela vai ter maior facilidade de armazenar
os quilos no corpo, logo ela vai ter tendência a engordar. E a atividade da semana, a nossa atividade da semana, poxa, saiu. Então, na atividade dessa semana, nós temos aí na página 29 e na página 30 esse exercício. Então, o exercício ele inicia na página 29 falando o seguinte: observe esses alimentos aqui. Então, vocês conseguem observar alguns alimentos e o seu conteúdo calórico aqui. Por exemplo, o suco de laranja, um copo de limonada aqui, tem cerca de 130 quilocalorias. Aí tem o bolo. Esses alimentos, eles apresentam as suas calorias. E na página seguinte, vocês conseguem observar essa tabela e as perguntas aqui. Então, com base na análise da tabela e com base na análise dessas imagens, você vai responder. Aí o primeiro, ele diz o seguinte: quais dos alimentos, nas quantidades mostradas, fornecem energia suficiente para correr durante 1 hora? Então, você vai vir aqui nos alimentos e vai analisar aqui, ó, correr, aqui ele está dizendo, ó, energia gasta em algumas atividades durante 1 hora. Então, tem aqui a opção correr. Essa é a energia gasta quando corremos por 1 hora. Gastamos cerca de 560 quilocalorias. Então, aí você analisa. Nesses alimentos que nós temos aqui, quais alimentos nós podemos comer para conseguir gastar 550 quilocalorias? Então, eu poderia dizer que eu posso, sei lá, comer uma fatia de bolo, um copo de limonada e um bife desses. Então, eu vou contabilizar aqui, somar o mais próximo que eu chego de 550 calorias. Então, aqui ele pergunta quais desses alimentos eu preciso comer para compensar essas calorias que eu vou perder correndo aqui durante 1 hora. Segunda questão: quais dos alimentos, nas quantidades mostradas aqui, fornecem energia suficiente para caminhar durante 1 hora? Então, se eu caminhar durante 1 hora, eu gasto 210 calorias. Então, vamos supor, se eu comer um bife, que eu gasto 300 calorias, eu vou guardar mais calorias do que gastar. Porque, observe, 300 calorias só o bife, mas para caminhar eu gasto 210. Então, qual vai ser os alimentos aqui que eu posso comer para compensar essa caminhada de 210 calorias? Né? O mais próximo que eu posso chegar. Sem deixar reserva. Lembrando que sempre sem deixar reserva. Terceiro, uma fatia de bolo de chocolate fornece energia suficiente para nadar durante 1 hora? Aí ele perguntou. Uma fatia de bolo é aproximadamente 150 quilocalorias, uma fatia de bolo de 50 gramas. Eu consigo nadar durante meia hora. Então, se eu nadar durante 1 hora, eu gasto 420 quilocalorias. É claro que só o bolo não vai ser suficiente. Mas a metade de 420 é 210. Só o bolo vai ser suficiente? Não sei, você vai responder. O quarto, o que fornece mais energia? 2 goiabas ou um copo de limonada? Então, você vai observar, uma goiaba é 68 quilocalorias. 2 goiabas será quanto? Qual dos dois é maior? Qual dos dois fornece mais energia? 5. Lembrando que aqui a gente está falando só da energia e não dos nutrientes presentes, ok? 5. Quantos pãezinhos fornecem energia para ficar 2 horas em pé? Então, para gastar 140 calorias, quantos pãezinhos de 140 calorias eu preciso comer? 6. Quantas laranjas seria necessário para fornecer energia gasta para nadar 1 hora? Então, ao nadar 1 hora, eu gasto cerca de 420 calorias. Então, ele quer saber quantas laranjas, aqui é laranja, que tem 50 calorias, quantas laranjas eu preciso comer para conseguir nadar por 1 hora e gastar 420 calorias. Então, eu vou somando a quantidade de laranja até chegar a 420 calorias. E o 7º, se uma pessoa comer 2 gelatinas e ficar sentada em repouso, quanto tempo levará para gastar a energia fornecida por ela? Então, a gente sabe que se eu ficar 1 hora sentada em repouso, eu gasto 70 calorias a cada hora. Então, ela comeu 2 gelatinas. Quantas horas ela vai ter que ficar sentada lá para gastar todas essas calorias da gelatina? O 8º, se uma pessoa comer um sanduíche feito com um bife grelhado, um pãozinho, ela terá obtido energia para nadar por 1 hora e para correr por 1 hora. Então, você vai juntar, nesse caso, as calorias do pão e as calorias do bife. Se ela comer os dois, ela vai ter energia suficiente para nadar por 1 hora. Será que ela terá?
E também será que ela terá energia para correr por 1 hora? Então você vai responder e justificar. Só é necessário responder essa atividade aqui. Essa outra atividade aqui não é necessário responder. Então vocês vão responder esse exercício da página 29 e 30 apenas essas questões, da questão 1 até a questão 8. Qualquer coisa, pergunte no WhatsApp. No mais, só isso mesmo. Tchau, tchau. Até a próxima aula.